e senhores, boa tarde a todos, a todas. É com muito prazer que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Educação à Distância, inicia o último Fórum EAD URGS deste ano, no qual serão homenageadas as unidades de ensino e setores que vêm participando através de seus docentes e técnico-administrativos dos editais EAD URGS. Então, nesta tarde, convidamos para compor a mesa o professor Sérgio Roberto Iren Franco, secretário de Educação à Distância da URGS. Também convido para compor a mesa a professora Maria Cristina Villanova Biazus, do Instituto de Artes e coordenadora de 4 projetos nos editais de EAD de 2004 a 2011. Convido também a colega técnica administrativa Rosalina Duarte Medeiros, da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, CDTEC, coordenadora do projeto 12ª Maratona de Empreendedorismo na URGS no edital 15. Convido então o professor Sérgio Franco para fazer a abertura do fórum. Boa tarde a todos. Esse fórum tem caráter um pouquinho mais solene, demarcar assim, dois fatos importantes. Um é, no final do ano, estamos encerrando o trabalho, lançando um novo edital, e a gente fazendo a análise do que estava acontecendo nesses editais todos, desde 2000, se viu a importância dessa estratégia do edital, que foi inventada pelo famoso professor França Selma, junto com o professor Renner. O professor Selma era o pró-reitor de pós-graduação, o professor Renner era o pró-reitor de graduação na época, e tiveram a ideia de que, quem sabe, como tinha uma sobra de recursos que ficava à disposição da pró-reitoria de pós-graduação, que era vinda dos cursos de pós-graduação, então tinha aquele 5% que ficava para a universidade, e naquele momento aquele saldo era bastante significativo. Quem sabe a gente pega uma parte desse dinheiro e faz um processo de estimulação da educação à distância. E me chamaram na época, chamaram outros professores, o professor Palazzo, o professor de informática, depois o professor Valtteri, a professora Rosa, e a gente começou a pensar um edital, como fazer isso, e no finalzinho de 99 a gente larga esse edital, e são, afinal, 2011, são 11 anos que estamos funcionando nesses editais, mas já é vamos para o 17º, agora é o 17º. Né? Teve alguns anos que a gente teve vários editais no mesmo ano, como este ano mesmo, e isso gerou uma situação sui generis na URGS. Quando a gente conversa com as várias universidades aqui no Brasil, poucas são as universidades que têm a capilaridade de ações de educação à distância e uso de tecnologias no ensino como a URGS tem. Hoje não existe nenhuma unidade da URGS que não tenha pelo menos um projeto, algum trabalho, não necessariamente vinculado ao edital atualmente, mas algum trabalho de desenvolvimento de alguma tecnologia do ensino. Isso é uma marca muito importante. E se deveu muito a esse tipo de iniciativa, que começou assim. O que tinha no edital? Qualquer coisa que apresente algo que chegue à educação à distância. Era essa o princípio. E quando a gente começa a lembrar o que aconteceu naquele primeiro edital, a gente lembra que algumas das tecnologias que foram lá feitas como ensaio no estudo de informática, hoje estão nos nossos sites, sites não, por aí sendo utilizadas. Ferramentas que foram discutidas e que foram testadas, foram sendo incorporadas, e assim a gente foi
foi avançando e estamos hoje com esse 17º edital como daí a gente inventar uma numerologia, né, 17, também com 7, ou coisa parecida, mas a ideia é apenas mostrar que a gente tem hoje sim, né, todas as unidades trabalhando, e a gente quer homenagear e agradecer às unidades pelo seu envolvimento. Né? A nossa ideia original até era ter uma placa de prata para cada unidade, mas o recurso não tinha para isso. Porque tinha que deixar recurso digital, né? Senão a gente ia acabar não tendo recurso digital. E a gente quer hoje compartilhar um pouco essas diferenças dos digitais, trazendo aqui os dois extremos, né? A Cristina representou aqui uma das unidades que mais apresentou projetos nos digitais. Os FutureArts tem 55 projetos ao todo nesses editais, nos digitais. Ele começa a participar em 2003. Né? E a CDTEC, que é a caçula, né? O bebezinho, né? Embora a gente, né, a conversação entre CDTEC e CAD é bastante antiga, no sentido de aproveitar essas questões das tecnologias. Isso hoje está bastante. Muita satisfação que a gente vê quando a Progesp, ao planejar seus processos de capacitação de pessoal, ela traz a questão da educação à distância, a gente vai implementando, tem implementado vários cursos. O PAB, de professor pedagógico, de professores do ensino. Pessoas estão entrando na universidade, utilizando muito a educação à distância, e passando por todas as nossas invenções, que às vezes dão tanto dor de cabeça para a Sara lá, né? Com aqui o professor Clérens, um dos inovadores com a criação lá do NAB, né? A professora Patrícia, mas o Roda, que foi inventado também um ambiente aqui da URSS, e toda essa questão da gente entrar no mundo Moodle, etc. Isso tudo faz parte desse processo. E eu vou contar algumas novidades também que a gente está desenvolvendo aqui para frente. Mas não vou demorar tanto aqui, deixar isso as novidades mais por fim, né? Porque tem alguma coisa aqui. Eu quero, de antemão, vão ser nomeados depois, mas quero agradecer a presença de todos, especialmente os representantes das unidades homenageadas. Nós temos também aqui a visita de duas professoras da Universidade de Juiz de Fora, a professora Adriana Rocha Bruno e o professor André Silva, da Faculdade de Educação da Universidade de Juiz de Fora, que a gente está se aproximando e a gente vai ter algumas tratativas. E hoje a gente está fazendo esse tipo de interlocução com universidades de dentro e de fora do Brasil. Né? Estamos com praticamente 3 missões agendadas para Cabo Verde, né? O pessoal do Pajuder está indo para lá, o pessoal da música, dos cursos de música à distância, o pessoal do CPD está indo também, que a gente está trabalhando. E aqui eu quero deixar também registrado nesse momento final de ano, até porque vai ter que sair daqui a pouco, uma agradecimento especial ao Silvestre, que é o vice-secretário, porque é quem toca que as coisas não parem de funcionar. Acho que o Silvestre tem um papel super importante aí, porque como secretário que vive viajando, etc., tem que realmente segura a barra aqui, e o Silvestre tem que estar. Claro, essa equipe da SEAD, né, que trabalha aí muito afinada. Agradecemos também ao professor Sérgio Franco pela explanação. Agora eu quero apresentar para vocês as duas palestrantes dessa tarde. A professora Maria Cristina Villanova Biazuz é graduada em licenciatura plena em desenho e plástica, especialista em história de arte, mestre em psicologia do desenvolvimento e doutora em informática na educação, professora do Instituto de Artes e coordena atualmente o programa de pós-graduação em informática na educação. Também quero apresentar outra colega, Rosalina Duarte Medeiros, é graduada em psicologia, especialista em gestão estratégica de recursos humanos. Atualmente ela atua na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico CDTEC. Cada um de vocês tem 15 minutos para fazer essa explanação, começando então pela professora Maria Cristina, depois a Rosalina.
estava mesmo pensando que essa não vai ser uma palestra, né, uma apresentação formal, e sim muito mais um pensar sobre o que tem significado essa EAD. Quando eu estava lendo ali meu currículo, eu pensei, bom, isso aí parece bem uma trajetória de sempre unir educação, arte e tecnologia, né? Então, e essa busca de querer implementar esse trabalho todo, eu recebi aquele estágio que a gente até esquece, né, do primeiro edital que eu participei em 2004, que foi, então, assim, como um fio de pesquisa que me levou a continuar trabalhando, para quem começou com a linguagem logo, né, trabalhei com o meu projeto EduCom, e quem é da área sabe, né, que a gente tem uma trajetória dentro de procurar aprendizagem com tecnologia. Né? Então, assim, o que eu vou mostrar para vocês, que eu estava pensando, não vou trazer nada de novo, porque eu acredito que todo mundo que trabalha nessa área tem projetos desenvolvidos em desenvolvimento de altíssima qualidade, mas eu quero trazer assim, o meu depoimento do que eu considero importante nesse trabalho da SEAD. Então, o primeiro é assim, a gente ter essa possibilidade de ter bolsistas e que irão se transformar em pesquisadores. Eles são realmente pesquisadores de uma iniciação científica. Eles trabalham, e esse trabalho que eu vou mostrar aqui é do primeiro bolsista, então justamente eu quero fazer jus a essa história, vou trazer o trabalho do menino que trabalhou comigo nesse edital de 2004, para mostrar que sim, eles iniciam numa pesquisa e essa pesquisa pode continuar. Então, esse trabalho que a gente fez, e como o professor Sérgio falou, muitos dos softwares, dos trabalhos que vocês desenvolveram estão rodando por aí. A gente tinha uma ideia muito modesta quando começamos. Bom, a gente queria um avatar, um narrador pedagógico animado que não existia. Hoje qualquer site você entra já tem lá o narrador pronto. Então, nosso projeto inicial, com esse menino que era aluno de educação artística, era: vamos fazer narradores animados. Esse foi o nosso singelo primeiro projeto, né? Então, gerar narradores animados. Programando em Flash, ActionScript, então foi esse nosso primeiro projeto. Fim dessa primeira etapa, que é fazer com os narradores, e assim foi crescendo. Então, vou mostrar rapidamente para vocês a história, não é? De como não se pensava exatamente, bom, isso é um objeto de aprendizagem reutilizável, né? Toda a terminologia que a gente pesquisa e põe nos projetos, mas na verdade ele se torna sendo, na vida prática, nós sempre reutilizamos aquilo que a gente fez desde o início do nosso trabalho, especificamente. Outro fato muito importante, que depois, no início nós tínhamos somente os bolsistas, foi também o equipamento. Porque sem o equipamento, para esse bolsista trabalhar junto, agregado a um professor, fica mais difícil. Tá? Então a gente também acredita que o equipamento, com os softwares necessários, são uma implementação que a gente precisava. Então, pode passar, eu até queria mostrar para vocês um doc que eu tenho para os relatórios desse desenvolvimento, mas é algo muito simples para começar assim. Eu quero começar com PowerPoints. E não é algo que eu tenha preparado especificamente para mostrar, mas é algo que mostra assim, ó. Então, foi aí que nós começamos. O primeiro trabalho desse bolsista foi gerar um logo para o nosso projeto, eu aprendi. Então, daí, o primeiro logo que ele gerou, tá? Pode passar. Tá? Então, aí é o Felipe, né, que era o nosso primeiro bolsista, né, bolsista SEAD, e a ideia era trabalharmos dentro dessas linhas de pesquisa que a gente estava querendo trabalhar. Vou passar isso para essa aqui. Mas o questionamento era o que a gente está fazendo, mostrar um pouco o que a gente estava fazendo já, pensando em que nós iríamos trabalhar com esses avatares dentro de uma proposta integradora. Eu quero mostrar para vocês o que esse menino fez. Então, passou por um início de pesquisa de vários softwares, na época o Poser, né, que estava sendo usado para construir figuras animadas, né, figuras humanas, e ele começou a pensar sobre os personagens. Então, o que ele poderia fazer esse personagem? Movimentar a cabeça, parar a cabeça, falar, parar de falar, quer dizer, todo um pensamento estruturado em cima de gerar uma figura.
podem estar se perguntando, mas isso aqui é uma coisa tão coelho. Sim, mas ele vai estruturando um processo, porque o menino está acostumado a desenhar. Então, ele foi pensando, o que eu preciso fazer com esse desenho que eu fiz? Eu tenho que fazer algo para ele movimentar a cabeça, para articular o membro, para virar. Então, todo o processo de pensamento científico que vai dentro de um processo de criação de um personagem. Então, ele criou esses personagens. Ele criou o Lino e ele foi testando também como esses personagens poderiam serem animados. Né? As duas gêmeas, né? Depois onde é que essas gêmeas foram parar. E então, ao final do primeiro ano, quando ele tinha gerado esses avatares animados, nós pensamos então no seguinte projeto, colocá-los dentro de um museu. Então a gente fez uma parceria com o Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Esse menino foi lá, fotografou esse museu e colocou esses personagens, eu não vou lembrar agora nesse momento, mas eles todos têm a sua própria personalidade. Foi gerado um personagem específico, era um aluno de arte, era uma professora de arte, outra era uma mediadora de museu e assim por diante. E então, o que a gente pensou no próximo projeto foi fazer esse website, onde teriam assim, essas trilhas de pesquisa dentro de uma instituição. Nós pegamos o Museu de Arte, mas podia ser qualquer museu, né? Onde a gente ia ter esse foco em aprendizagem, que fosse modular, que fosse digital, que fosse reutilizável. Tá? Então, esse foi o nosso objetivo do trabalho. Daí, então, o Felipe foi lá, fotografou o museu, só que ele realinhou, essas obras não estavam lá expostas, é a sala com um tratamento de criação dele, e colocou lá a professora animada, tá? Que é a Sora de Arte, depois vocês vão ver que realmente ela está lá nesse museu hoje em dia. Daí foi-se feito todo o processo de identificação de cada obra e de pensar o planejamento pedagógico de como o professor poderia trabalhar com essas imagens, com essas obras, eu repito, de qualquer situação, de qualquer local, com esse avatar, né, dirigindo o processo. Então aqui, tudo isso foi desenvolvido por esse menino. Tá? Se a gente conversava, ela queria colocar, não, essa pergunta não fica bem dentro do que a gente acredita para ensino de arte. Então, essas obras estão lá no museu e ele foi, a gente foi discutindo e gerando, assim, ele foi gerando as imagens, um roteiro pedagógico de como um professor poderia explorar essa obra. Dar os dados do autor, como ela foi feita, e vocês podem ver em cima explorando a obra, abrem 3 janelas com questionamentos, tá? Daí, isso aqui explicando também a possibilidade de colocar os elementos de interatividade dentro dessa parte, possibilitando a construção, por exemplo, de caminhos pelo aluno, assim. Então, ele foi fazendo didaticamente também para mostrar as possibilidades do trabalho, tá? E a gente discutia. Então, essa foi uma outra animação, onde as obras foram disponibilizadas embaixo, e ao arrastar no mouse a gente pode selecionar a nossa própria galeria. Então isso foi chamado curadoria virtual. Você mesmo cria sua sequência das obras que quer, e o professor na aula discute com os alunos, eles elaboram suas histórias e cada um gera histórias diferentes. Vocês imaginam que isso pode ser feito com imagens de ciência, de qualquer área, de qualquer tipo de projeto, de qualquer área. E então, assim, quando a ideia é que a gente arrastasse umas 3 obras e que cada um compusesse dentro de uma mesma turma sua história individual, gerando a partir das mesmas imagens, não é? Uma possibilidade de diálogo completamente diferente um do outro, tá? Bom, então esse para mostrar o hino. E a gente então tinha esse endereço, que era www.sbr.aprendi, que foi quando nós terminamos essa parte do projeto. No outro ano, a gente concorreu, eu me inscrevi para o Petrobras Cultural, e nós ganhamos então uma verba, né, foi muito interessante, a nível de Brasil, para aprendizagens e arte. Então nós fizemos então não mais de uma programação de música mais amadorística, mas nós tivemos uma verba e implementamos o site. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Hoje nós tivemos que estar no online, daí foi feito um site do Marcos mesmo. E os avatares, então, vocês vão poder vê-los animados, pode colocar o endereço, tá? Então, nós redirecionamos a nossa página, entrava na UFES, e entra no www.aprende.org,
E os avatares podem clicar, tem inscrição para aluno, para professor. Eu sou a Sibeli e eu sou a Camila. Somos alunas de arte e estamos convidando vocês para conhecer esse ambiente. Tá, pode pôr. Aqui você... Enfim, eu não sei se a gente tem tempo, mas vocês podem acessar de casa e tal. Depois, se a Olá, professora... Olá, colega professor. Seja bem-vindo ao espaço do Projeto Aprende. E você Olá. Então as escolas podiam inscrever suas escolas aqui, nós autorizávamos e elas colocavam toda a turma de alunos, como uma plataforma, na verdade, né, fechada, onde eles poderiam trabalhar com as obras que estavam no museu, estavam todas catalogadas lá dentro, e também aqui o professor trouxesse de fora. E também uma inscrição para visitante. Olá, eu sou o Kleber, sou estudante de arte e trabalho no museu como mediador. Tudo bem. Sou eu que acompanha você. Agora eu vou estar em cima, organizando sua própria exposição, que é aquela aí. Eu sou o E Lino. aquele livro que vocês viram que eu fiz questão de manter no site. Pode arrastar Aqui, as você é obras. o curador, aquela pessoa que decide o que e quem estará numa mostra de arte. E daí? Pense e apresente para a sua turma uma história que possa relacionar essas obras. Escolha as suas preferidas. Clique e arraste, criando a sua própria galeria. Tá, e depois lá em cima no outro, professora de arte, aquela é o que eu mostrei para vocês, a elaboração. Como é que ela ficou? Olá, pessoal. Estamos vendo aqui umas obras que estão no mar, que é o Museu de Artes do Rio Grande do Sul. Você já foi ao Mars? Temos aqui 3 obras que estão no museu. Olhe cada uma e pense se elas têm algo em comum. Sobre qual imagem você gostaria de falar primeiro? Tendo essa chance de uma escolha, né, o que você quer falar, vamos criar, quer dizer, nada assim que fosse só de... Então pode clicar em qualquer uma delas, né? Cada uma tem um tipo de Essa questionamento. artista é de Porto Alegre e formou-se no Instituto de Artes da URGS. Ela foi uma das primeiras mulheres a ser reconhecida profissionalmente na sua época. Você pode clicar, pode ampliar, pode ampliar, aqui, por exemplo, se quiser ampliar, né, para ver o detalhe da pintura. Tá? Depois pode reduzir. Vamos ver só uma das perguntas lá em cima. Tem 1, 2, 3, pode clicar. O que mais lhe chama a atenção nessa pintura? Pode clicar no 2. O olhar do garoto lhe diz algo? O quê? Então, assim, a gente abre a perspectiva de uma interlocução da imagem que está sendo mostrada com o aluno e com o professor. Tá? Você pode voltar, fecha essa janela, pode voltar em uma outra, por exemplo, nessa primeira aqui, não, embaixo, uma das obras. Aqui nós tínhamos então Olá, um fórum pessoal. online. Estamos vendo aqui umas obras que estão no mar, é na imagem. que é o Museu de... Essa artista Essa a gente é de viu. Porto Alegre Essa a gente e já formou-se no... Então, assim, bom, eu acho que deu para vocês observarem onde eu quis chegar. Você pode sair daí. De como é que a gente pode levar um trabalho, assim, a noção de reusable learning object, né? Porque nós usamos pequenos, nós começamos com uma ideia muito singela, né, de um avatar, gerar um avatar. Quando a gente chegou nessa altura já existia sites fazendo um avatar, mas não interessou mais para nós. A gente queria conservar aquilo que a gente tinha feito e focar nessa possibilidade do professor poder fazer seu questionamento e trazer essa linkagem com o mundo cotidiano dos alunos. Tá? Então isso eu mostrei assim, é o início do projeto, foi só em 2004 a 2007, e hoje nós trabalhamos com o chamado Projeto Aprende Cartografias de Si, não é? Nós estamos trabalhando já direto com algumas escolas, nossas escolas no bairro Cruzeiro, e a gente trabalha com essa inserção digital. Nós trabalhamos agora então com software livre, nós vamos lá. Esses professores que participaram desse projeto, a gente tinha um compromisso com a Petrobras, não só de montar um site, mas trabalhar com toda a rede pública de Canoas e Porto Alegre. Então foi 1 ano de oficinas e trabalho utilizando a questão digital, essa inserção, esse trabalho e a aplicação em sala de aula. Então alguns professores continuaram conosco, estão trabalhando nessa sequência que é
as cartografias de si, onde agora a gente quer saber história desses professores nos contam desde a sua inserção no mundo digital. Então, o que eu queria trazer para vocês é da importância que eu vejo de ter esse apoio, né, da SEAD, para que a gente possa incentivar, não é, e trabalhar com nossos alunos de formação de professores, porque a gente trabalha diretamente com essa área de arte e educação, e isso tem sido que a gente já enfrentou assim, muita resistência também. E acreditamos que de uma maneira mais interativa, assim, mais de brincadeira, a gente conseguiu um bom resultado. E é isso que eu tinha a dizer, assim, como depoimento de dar parabéns, né, para o pessoal, para o diretor aí também, para o nosso colega, o Júlio, e parabenizar todo mundo e agradecer. Só isso. Eu coordeno o Programa de Empreendedorismo e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico da URGS. Quero chamar minha colega para apresentar também, porque nós trabalhamos muito junto, e ela é técnica em assuntos educacionais e coordena a parte pedagógica do programa. Então, eu vou falar um pouquinho do que é. Nós ganhamos o edital 15, né, para o projeto 12ª Maratona de Empreendedorismo da URGS, que é a nossa maior atividade dentro do nosso programa. Esse é um curso que ensina a fazer um plano de negócio, a elaborar um plano de negócio. As pessoas, para participarem desse curso, precisam ter uma ideia de negócio para participar. Então, esse nosso curso, ele começa em agosto e termina em dezembro, né? Mas nós nos envolvemos o tempo inteiro com ele. Temos outros cursos de menor duração, mas esse é o que nós damos mais tempo a ele. Então, dentro desse curso, nós temos aulas presenciais, atividades à distância, consultoria presencial e consultoria à distância. Então, quando chega janeiro e fevereiro, ele termina em dezembro, em janeiro e fevereiro, nós começamos novamente a pensar o que a gente pode aprimorar no curso a partir das sugestões dos nossos alunos e também como esta área de educação à distância e empreendedorismo são recentes, são novas. Nós participamos de muitos cursos, muitos congressos, atualizações, capacitações. Então, conhecemos também muitas pessoas e vamos percebendo que podemos aprimorar o curso. Quando chega, então, janeiro e fevereiro, nós pensamos algo mais para o curso e refizemos o projeto, que é um projeto de extensão. Lá por abril, maio, nós abrimos as inscrições e a partir de maio, junho, nós fazemos a seleção, as entrevistas de todas as pessoas que querem participar da Maratona de Empreendedorismo. Para depois, em julho, nós selecionarmos essas pessoas, sair da seleção. Então, onde que eu passo aqui? O que é a Maratona de Empreendedorismo? É um espaço onde os empreendedores desenvolvem competências, ampliam a rede de contatos e trocam informações. Né? Lá eles vão conhecer muito mais pessoas que também estão trabalhando na questão de empreender. O que precisa? Uma ideia de negócio e a partir de tentativas, erros e acertos no curso, onde eles vão acertar e errar no papel, né? Antes de fazer, aí então eles vão elaborar um plano de negócio para após então transformar essa ideia em uma oportunidade de negócio.
Então, o projeto da 12ª Maratona de Empreendedorismo da URGS participou do edital 15 nos processos em EAD, aprimoramento das ações educativas à distância, realizada com a utilização da plataforma Moodle. Nós já viemos desde 2009 inserindo algumas atividades à distância. Nós conhecemos já o pessoal da SEART a partir desse momento. E quando nós tivemos conhecimento do edital 15, nós vimos a possibilidade daquilo que apenas estava numa ideia de aprimorar, de inserir algumas ferramentas à distância. Nós vimos com o edital 15 a possibilidade disso dar certo. Então, a partir do momento que nós participamos do edital 15, eu vou só mostrar rapidamente para vocês as ferramentas, as ações que nós introduzimos no curso este ano. Que o curso já terminou, semana que vem nós fazemos o fechamento. Então, até no ano passado, nós convidávamos os participantes da maratona para virem dar um depoimento no curso, porque a gente sabe que isso incentiva o empreendedor nessa caminhada. E a partir do uso da plataforma Moodle, nós fomos até as empresas dos nossos empreendedores. Em parceria com a TV da URGS, nós fizemos entrevistas gravadas com eles e pudemos introduzi-las, inseri-las no Moodle, onde os alunos assistiam esses vídeos e debatiam nos fóruns que a gente abriu até para eles conversarem sobre essas características empreendedoras que eles viam nos nossos cases e que relação eles tinham com as características deles que eles trabalhavam durante o curso. Nós também abrimos fóruns de discussão, porque nós temos, a maioria das atividades são realizadas presencialmente e 30% das atividades são à distância. Então, a partir dos temas que trabalhávamos em sala, nós abrimos fóruns de discussão e os alunos já começavam a elaborar o seu projeto durante as aulas e aqueles que inseriam os projetos na plataforma recebiam feedback dos consultores, que a gente tem parceria com o Sebrae. E até a gente fez um gráfico que mostra bem essa diferença que nós começamos há 2 anos atrás. Então, em vermelho mostra as atividades que realizamos há 2 anos atrás, em azul este ano. Então, os alunos, a partir do momento que a gente tem esse respaldo, esse auxílio do edital 15 para a gente poder desenvolver melhor as nossas atividades à distância, os alunos começaram a participar mais. Não tanto nos fóruns, né, que eles tinham que apresentar suas ideias de negócio. Então, há 2 anos atrás, a gente teve um aumento de 29 para 187 mensagens e também o envio do projeto deles durante as aulas. Então, a gente teve um dobro de envio neste ano, a partir do momento que a gente ofereceu esse feedback à distância. Esse ano nós também utilizamos um software de elaboração de plano de negócios, que nós oferecemos para os alunos, que eles poderiam montar direto nesse sistema. Então o sistema já gera automático as planilhas financeiras, todo o plano a partir dos dados que eles inserem. Esse ano a gente realizou 4 palestras que também filmamos e inserimos no Moodle para aqueles que não poderiam estar presentes presencialmente. E a grande característica do curso é essa ampliação da rede de contatos. E a partir do momento que a gente ofereceu uma ferramenta para eles, oferecemos atividades à distância com auxílio do Moodle, os alunos vieram nos pedir que a gente abrisse um espaço apenas para eles lá no sistema, que eles pudessem dar sugestões de textos, de vídeos, além daqueles que a gente já oferecia. Então nós montamos um espaço dos empreendedores e a partir desse espaço eles criaram um grupo da maratona no Facebook e esses dias nós estávamos olhando o que eles estavam debatendo e a gente achou interessante e engraçado ao mesmo tempo que eles estavam na reta final de entregar o projeto deles e um dos alunos abriu uma enquete. Qual a sensação dos colegas em relação ao plano de negócios nessa reta final? Então, a grande maioria respondeu que estava engatinhando, vamos orar, falta escrever, mas está dentro do planejado, e já fizeram o resumo executivo. E alguns responderam que estavam ficando loucos, está concluindo e só estão acertando os detalhes, e a última que ninguém respondeu foi o F, 3 pontinhos. Eles estavam ficando loucos, né? Porque a gente sabe que
caminhada longa. E outra coisa que nós inserimos também, que até o ano passado a gente realizava, os alunos nos dão feedback de todas as atividades, só que ano passado a gente imprimia a avaliação, folha por folha, passava para eles na aula e pedia para eles avaliar. Bem, nós trabalhamos com empreendedorismo, com sustentabilidade, então nós temos que fazer parte dessa rede também. Então, no Moodle, com as capacitações do Moodle que nós fizemos esse ano, nós conhecemos algumas ferramentas, desenvolvemos um formulário online, inserimos no Moodle, então eles avaliaram diretamente no Moodle. E claro que a função da URGS é educar, o nosso foco maior não é só que eles finalizem o projeto deles, mas que eles participem de todas as atividades. Então a gente estava avaliando desde o início a participação deles, tanto nas atividades presenciais, mas principalmente nas atividades à distância, até porque é o que nós buscamos com o edital 15 também. Então, o relato da experiência com a parceria com a SEAD, como o professor Franco falou, não é agora com o edital 15, nós já estamos desde 2009 conversando com a SEAD, né? E na verdade tudo começou porque os nossos parceiros como o Sebrae, Fierves, também nos pediram que, com esse know-how que vocês têm, com essa capacidade, com esse curso, quem sabe a gente leva a maratona de empreendedorismo para todo o estado, ou levamos para todo o país, né? E a gente ficou emocionado com isso e fomos procurar o Eduardo Bertilli e o Silvestre para saber um pouco mais como poderia ser. Com essa conversa percebemos que precisaríamos de muito mais para isso, mais conhecimento, mais pessoal, mais estrutura. E aí nós fomos então buscando a colocar então na maratona algumas coisas. Bom, vamos começar do início então, o que a gente precisa fazer, né? E aí já em 2009 usamos uma plataforma, usamos consultorias à distância, mas ainda não era algo que estava dando completamente certo, né? Algumas coisas erravam, a gente errava, acertava, pedia ajuda, até vir o edital 15. Então essa parceria ela já existe há mais tempo, acho que vai existir por mais tempo, né? Nós vamos aprofundar cada vez mais, podendo ter um bolsista também trabalhando conosco. Isso ajuda muito, muitas das coisas dos fóruns, de saber se eles estavam entrando, o que eles tinham postado. A gente trabalhou muito com os bolsistas nessa parte. Então, assim, essa parceria foi a ampliação da rede de contatos que nós tivemos, participação em capacitação, nós tivemos que fazer vários cursos, né, da plataforma Moodle, ou de iniciação a EAD, e a ampliação da visão sobre EAD, porque a gente não tinha muito conhecimento e fomos vendo, assim, tudo que a gente pode fazer. A gente tem vontade de fazer tudo, mas a gente percebe que somos só duas, então a gente recua um pouquinho, vamos pensar mais. Então a gente quer participar, assim, de outros editais, né, para poder ver o que a gente pode aprimorar. Mas já vimos que esse ano, assim, os nossos alunos gostaram muito, participaram bastante, apoiaram. Então, para nós está sendo muito, muito recompensador esse trabalho. Essa parceria que começou primeiramente com a SEAD, agora ela está bem embasada, né? A gente está com uma base bem mais sólida a partir do momento que a gente conseguiu o edital 15. Tivemos bolsista, fomos contemplados com bolsista, com computador e com software, e isso fez com que a gente pudesse participar de capacitações, que a gente visse as reais possibilidades de inserção dessas atividades dentro do nosso curso de extensão. Claro que o aumento da equipe para a gente foi importantíssimo, ter uma bolsista para auxiliar na parte prática de todas essas ações que nós conseguimos implementar no curso. Facilitou muito o nosso trabalho, porque o computador para a gente também é muito importante, termos um equipamento para que a gente consiga colocar em prática mesmo o que nós estávamos pensando. E no próprio setor CDTEC, como na universidade como um todo, até em reuniões e eventos que nós vamos,
a credibilidade do programa, a partir do momento que tu diz que tu foi contemplado no edital, isso dá um diferencial. Bem, então, concluindo, né, nós não fechamos ainda nessas atividades, estão quase finalizando, mas os resultados estão sendo muito positivos. E isso implica o quê? Que nós, quanto equipe, quanto coordenação, precisamos cada vez mais buscar mais informações e recursos, participar de editais, de futuros editais, porque nós somos a base, então a gente precisa mostrar para os nossos alunos o quão importante, como nós estamos buscando isso. E isso faz com que não só a maratona, mas o programa de empreendedorismo num todo amplie, né, seja aprimorado. O programa, a Maratona de Empreendedorismo, ela só acontece quando coordenação, facilitadores, parceiros e os nossos próprios alunos trabalham em conjunto, colaboram. Então, a SEAD e o Edital 15, para nós, fazem parte dessa rede e é muito importante para que a cada dia, a cada ano, a gente consiga ampliar o nosso programa. E é assim que a gente também deixa uma mensagem para vocês, que a jornada empreendedora, ela passa por uma estrada longa, cheia de imprevistos e aparentemente sem fim. Mas a recompensa é gratificante e traz sentido ao esforço empreendido. Afinal, a vida é uma oportunidade de ousar. Muitas vezes as oportunidades passam pela nossa frente e a gente não tem aquela ousadia de agarrá-las. E nós tivemos a ousadia de fazer a parceria com a SEAD, de nós técnicos participarmos de uma edital aqui da URGS, e só tentando se a gente sabe se vai dar certo ou não. Então, dessa forma, a gente conseguiu. E a gente aproveita para convidá-los para segunda-feira que vem, dia 12, nós estaremos transmitindo online, com a parceria com a SEAD, o encerramento desta maratona de empreendedorismo, onde os 4 melhores projetos vão ser premiados. Então, vai ser transmitido online, todos estão convidados também para estar presentes no momento do encerramento. E aqui só a nossa equipe do projeto. Nós temos também a nossa bolsista, que é a bolsista do projeto, a Viviana, os nossos contatos e um obrigado por a foto de uma das turmas, são 2 turmas que a gente deixou na frente do nosso prédio, no chateau, onde são realizadas as atividades presenciais. E antes de terminar, a gente quer agradecer essa oportunidade de termos participado do edital, de termos sido contemplado com esse edital, porque sabemos sim que vai fazer, já fez uma grande diferença e vai fazer muito mais, com certeza. Obrigada. Nós então agradecemos muito a professora Maria Cristina, a Rosalina e agora a Ana também pela explanação, e a gente percebe o quanto que os editais estão alcançando cantos que a gente nem imagina que poderiam alcançar. Então, parabéns a todos vocês por esse trabalho. Na recepção foi entregue para todos os diretores e representantes de unidades de ensino certificado de menção honrosa pela participação dos docentes e técnico-administrativos destas unidades nos editais UAD e ADUs. Eu vou agora então fazer a leitura de todos aqueles que receberam, e eu convido então aqueles que eu for ler se coloquem em pé para que todos possam conhecê-los. Depois, no final, então, a gente faz aquela saudação honrosa com os nossos aplausos. Vou ler então, me permitam fazer a leitura. Escola de Administração, representante Diogo Joel Demarco. Professor, por favor, pode ficar em pé até o final, isso não foi exigir um pouquinho muito do senhor aí. Obrigado pela cooperação. Escola de Enfermagem, Eva Neri Pedro.
Faculdade de Agronomia, Pedro Alberto Selbati. Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Regina Helena Vanderland. Faculdade de Ciências Econômicas, Louvois de Andrade Miguel. Faculdade de Educação, Denise Comerlato. Faculdade de Farmácia, José Ângelo Silveira. Faculdade de Odontologia, Pantelis Varvac Rados. Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Jean Felipe Revelion. Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Carlos Eugênio Silva. Instituto de Física, Silvio Luiz Souza Cunha. Instituto de Psicologia, Mara Lúcia Fernandes Carneiro. Instituto de Química, Emilce Martini. Centro de Processamento de Dados, Jussara Isa Mussi. Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias da Educação, Sinted, Liane Margarida Rockenbach Tarouco. Colégio de Aplicação, Edson Luiz Liederer. Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, CDTEC, Rosalina Duarte Medeiros. Secretaria de Educação à Distância, SEAD, Sérgio Franco. Como já houve os aplausos durante a apresentação, então eu convido o professor Sérgio Franco para fazer o encerramento apresentando a edital 17. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Então, a menção honrosa. Ainda que o estoque já estava um pouco baixo, mas a cada unidade foi dada uma camiseta, a sugestão que eu posso fazer motivo da camiseta na unidade. Mas, gente, eu vou lavar antes. Mas eu acho que antes de apresentar o próximo edital, está fazendo. Esse que a gente recupera, se não dá para eu queria fazer alguns registros. Eu acho que tem. Nós estamos analisando esses dias um pouco esse trabalho que eu fiz desenvolvendo. E eu acho que a gente não pode deixar de fazer aqui um registro de que a gente consegue todo esse avanço, né? Estava a nossa parceria com a SEAD, e aí fazendo funcionar o mundo, etc. Né? E, na verdade, a gente consegue todo esse processo porque também a gente tem uma coisa surgindo na universidade, que é a nossa, quase, poderia chamar assim, simbiose com o CTB. E a sintonia que se tem com o CTB é algo ímpar e algo que torna possível tudo isso. Eu queria aqui fazer uma menção especial à Jussara, do CTB, que realmente tem sido grande parceira e tudo isso tem funcionado muito porque há essa parceria, há essa sintonia. E a sintonia que se dá com todas as unidades aí presentes. Afinal, a gente tem, só para contar um pouquinho, porque brincaram antes com o pessoal do CBS, que depois tem um festejo por causa do ranking do Leonardo, os rankings todo mundo
todo mundo é meio assim com o ranking, até se sair bem no ranking. Né? Então, mas acho que alguns, eu acho que é interessante. Né? Nós temos 4 unidades da URGS que tem mais de 50 projetos já aprovados nesses 11 anos digitais. A Faculdade de Educação tem 72 projetos, a Escola de Engenharia com 68, o Instituto de Artes com 55, o Instituto de Física com 54. Como eu disse, não tem nenhuma unidade da URGS, incluindo Colégio de Aplicação, né? Também a Escola Técnica, que ela pertencia à URGS, estão todos já participaram com pelo menos um projeto. E o mais interessante, acho que a professora Cristina trouxe um pouco isso, quanto começa com um projetinho lá no edital e depois essas coisas crescem para além e vários projetos acontecem independentes da participação do edital. E aí os nossos cursos à distância, né? A gente sempre quando sai a conversar sobre os cursos à distância que a URGS oferece, o Pagineiro sempre é citado como um grande sucesso pelo fato de ser um curso que de certo modo, só dá para pensar em a distância mesmo, né? E por essência, ele se a distância vai fazer desenvolvimento rural, trazer o pessoal para Porto Alegre. Tem que deixar o pessoal lá no interior para que eles possam fazer desenvolvimento rural. Né? E a gente tem essas várias iniciativas que são das mais diversas. Então, eu acho que realmente cabe a nós aqui esse agradecimento enorme também às diferentes administrações que a URGS sucederam na URGS, que deram muito sério. Desde o tempo que a professora Dona Doutora, o professor Reno, deu uma coisa especial até por ser um dos inventores desse sistema, o tempo do Júlio Mendes, que era o secretário da Educação à Distância, que teve um crescimento enorme nas atuações da Secretaria, que eu tive o privilégio de herdar coisas que já estavam em franco processo de desenvolvimento. Eu entreguei para ele uma secretaria com uma funcionária e um bolsista, né? E ele desenvolveu com 17 pessoas, mas a coisa toda engatilhada, nós temos hoje, vou lá baixinho, vou ficar com muita inveja, mais de 70 pessoas trabalhando dentro do processo da educação à distância. Eu vou citar aqui o professor que está aqui presente, sem dizer o nome, ele me disse uma vez assim que o interessante desses editais é porque a gente inventava uma coisa que não sabia fazer e a gente ganhava computador, software e o bolsista que também não sabia fazer o que a gente queria fazer. Mas a gente se tocava a fazer e tentava e conseguia fazer alguma coisa. No ano passado a gente conseguiu mudar e conseguiu fazer com que o sujeito que estivesse lá com a obrigação na peagem, todo um serviço de suporte para poder fazer, com gente que sabia fazer o que se queria fazer. E aí os professores diziam assim que então recebia, passava pelo edital, queria fazer uma coisa que não sabia fazer, encontrava gente que sabia fazer o que eles queriam fazer e ainda por cima, ainda ganhava um bolsista. Só que esse professor, um mês depois, disse assim, mas eu queria fazer mais do que eu tinha, do que vocês estão me dando. Isso é fundamental, quer dizer, nunca não tem limite específico. Por isso até eu queria já anunciar, a gente está encaminhando, vai ser encaminhado no concurso agora no final do ano, início do ano que vem, um projeto que é a evolução da SEAD, né? Que é a possibilidade da sua extinção, que é a criação de um centro um órgão suplementar na URGS, no mesmo nível do CPT, da Biblioteca Central, que é um centro de inovação pedagógica, porque a gente tem que educação à distância, não é só fazer curso à distância, é fazer inovação pedagógica. Então o centro vai ter toda essa parte de apoio a projetos, ele vai estar funcionando, e não só para cursos à distância, se trata de inovação pedagógica, claro, numa completa sintonia com as unidades, porque aqui tem os conteúdos, e muita gente, em muitos casos, a própria expertise estão nas unidades, mas criando um órgão de referência, porque o forte mesmo que a gente precisa fazer é garantir essa inovação pedagógica, porque os novos tempos estão aí, e hoje, uma vez mesmo eu fiz uma disciplina e resolvi, não, vou fazer totalmente presencial essa disciplina, apresentei o programa na primeira aula. A primeira pergunta de uma aluna foi: professor, o senhor não vai para uma turma do Moodle para a gente poder se comunicar? Quer dizer, os próprios alunos estão exigindo isso, a gente precisa entrar nesse processo. A gente tem que trabalhar com essa inovação, essa é a ideia. E
Então, todo esse trabalho operacional da SEAD sai da reitoria, um órgão, né, que fica tá um pouco desfigurado na estrutura e passa a ter uma estrutura maior. Claro, de novo, com toda essa sintonia enorme com o CTD, para que essas coisas possam funcionar. Nada para ocupar o lugar de outros, mas para qual o espaço que está precisando a gente estar desenvolvendo. Então, essa é uma das novidades. Uma outra novidade também que a gente está trabalhando, e acho que a gente misturando, a gente consegue fechar, é a criação do nosso, a ampliação do LUB, um repositório de. Como é que ele chamou agora? São recursos educacionais. Tá? Recursos educacionais. Tá? Não é só objeto de aprendizagem, recursos educacionais que a gente vai colocar, que vão estar disponíveis para o mundo. Aquilo que os professores técnicos da UFSC tiverem desenvolvido e disserem, olha, isso aqui está pronto, pode estar disponível para o mundo inteiro. Nós vamos ter todo um processo também de uma espécie de um comitê editorial que atesta a qualidade daquilo aí para ter o nome UFSC. E isso vai, inclusive, entrar como produção intelectual dos que estão trabalhando no desenvolvimento desse processo. Do mesmo modo como funciona o LUB em outras frentes, então passa a ter aquela produção ali que fica oferecida para o mundo. Algo com muito menos dinheiro, mas algo mais ou menos na linha do que o MIT fez há alguns atrás, quando abriu aquele espaço todo de educação aberta. Essa é uma das funções antigas que a gente tinha e que realmente estamos. E aqui, de novo, aparecendo com o CPD, com a Biblioteca Central, a gente só faz isso realmente com o sinergia. Então, assim, acho que hoje a administração do Sr. Carlos Alexandre tem dado essa possibilidade, dessa sinergia toda entre os vários setores, né, da auditoria e das unidades. Bom, mas vamos então ao edital que interessa a todo mundo. O edital 17, ele vai na linha do que foi o 15. A gente tem o 16 no meio, que é um edital que a CAPES nos cobrou e que a gente conseguiu recursos da CAPES para poder desenvolver. Esperamos também que esse edital da CAPES venha, né, ser reeditado, porque uma experiência muito boa foi, por exemplo, dos tutores em disciplinas presenciais. São algumas experiências boas que a gente teve no edital esse primeiro. O edital 17, recurso URGS, recurso já do orçamento da URGS. Essa é uma evolução importante, né? Enquanto os primeiros editais nasceram com esse recurso, a URGS ficava lá à disposição de uma pró-reitoria. Hoje ele é recurso orçamentário, tá? Dentro do orçamento da URGS está previsto que tem esse recurso para os editais. Tá aí, esse aqui. Bom, as linhas de ações para serem financiadas é oferta de disciplinas, na modalidade de distância em cursos presenciais. Quer dizer, mas eu quero fazer um curso à distância. Bom, isso é um outro financiamento, não tem problema, vai ter dinheiro para isso. Mas a princípio está tudo anunciado, está com dinheiro, a gente vai buscar o recurso direto lá no MEC, na CAPES. Mas oferta de disciplinas à distância em cursos presenciais de graduação. Uma questão importante aqui é que o projeto pedagógico do curso tem que prever essa possibilidade. A Câmara de Graduação vai chamar, ou já começou a chamar os cursos, para fazer essa atualização do projeto pedagógico para garantir esse espaço. O desenvolvimento de novos processos de produção de recursos tecnológicos ou realização de pesquisa e educação à distância, ou seja, aquela linha do edital que qualquer coisa que vocês inventarem dá para botar aí, mais ou menos esse é o espírito. Né? Então, aquilo que vem desde o que apareceu, quero fazer uma ferramenta, não é um objeto de aprendizagem, uma ferramenta, é uma experiência de um curso de extensão que eu quero fazer uma integração entre mídias, de imagem, de processos aí na internet. Quero fazer uma pesquisa para avaliar o que está acontecendo em educação à distância. Qualquer desenvolvimento nesse sentido pode ser utilizado aqui. E a construção de objetos de aprendizagem, que é um processo que se começou, que eu não juro que o meu estado de objetos de aprendizagem, lembra? 2005, 2006. Antes de objetos de aprendizagem, né? Da 2004 já foi. 2002 já estava. Não, mas não tinha a faixa objeto de aprendizagem, eu acho. A
faixa do objeto de aprendizagem foi... Já tinha, não, teve objeto de aprendizagem desde o primeiro, mas tinha faixa... Inclusive, uma época a gente se financiou muito exclusivamente objetos de aprendizagem. É algo que não tem fim, a gente precisa estar sempre desenvolvendo e criando. Bom, então, para alinhar, então, oferecendo disciplinas, então a ideia é que a gente vai financiar a preparação do material. Qual é a ideia? Não se faz algo, uma disciplina de distância de hoje para amanhã. Então disciplina que vai ser oferecida no segundo semestre de 2012. Então, durante o primeiro semestre tem toda a possibilidade de preparação. Inclusive, se acontece, o projeto pedagógico do curso não está prevendo ainda, não tem tempo de ir para a Câmara, né, fazer isso. Mas não só essa questão burocrática, mas também todo o trabalho de preparação de material, de atividades, etc. Né? O professor vai poder utilizar os ambientes institucionais, como a rádio roda, né, ou o sistema de sala de aula virtual, que nós vamos entrar o ano com mais alguns treinamentos da sala de aula virtual. Quem ainda não clicou lá, vale a pena clicar. Até quem fez graduação aqui na URSS, até para descobrir os outros seus colegas, lá nas disciplinas de graduação, né? Está tudo lá. A gente, o primeiro passo para essa possibilidade de comunicação já é uma grande questão, porque a gente tem os e-mails, os alunos têm os e-mails de todos os seus colegas, a gente tem acesso a todos eles. E entra toda a história da URSS. Foi lá quem foi meu colega em MPB, lá no... É interessante a gente ver isso. Os critérios, então, tem que apresentar uma proposta pedagógica, tem que procurar a utilização de tecnologia de comunicação, obviamente, se verificar uma coisa, né? Indicar como é que serão os processos de interação, ter uma clareza e adequação da avaliação discente, como é que vai ser feita a avaliação discente, como é que vai ser a proposta de avaliação do projeto e um plano de atividade do bolsista. Quer dizer, não é nada do mundo. Né? E a ideia é o quê? Dentro daquele princípio de que qualquer curso presencial pode ter até 20% da sua carga horária à distância, né? Ou seja, todos os cursos podem ter algumas disciplinas à distância. Isso aqui está se propondo para disciplinas que vão ser ministradas à distância em cursos presenciais. Né? Diferente do projeto de eu colocar uma ação de educação à distância na minha disciplina presencial, eu vou ensinar na outra aqui. Uma questão importante, isso aqui é um outro programa, que é uma TV acadêmica em educação à distância, mas que é importante casar, é muito bom casar uma coisa com a outra. Se eu vou ter uma disciplina à distância, já entre em contato com o departamento para garantir que tenha monitoria também nessa disciplina dentro da monitoria EAD. Tem sobrado bolsa de monitoria EAD, gente. Tá? Então, nós temos esse ano 830 bolsas para monitoria. Então, é um número bem considerável, vale a pena. Então, a associação de monitora é o departamento, né? Ou, no caso de alguns cursos, pela consideração. A linha B, principalmente novos processos. Então, aqui entra isso que eu falei. Por exemplo, eu vou ter uma ação usando tecnologia, uma disciplina presencial. Aí é nessa linha. Não é na primeira disciplina que vai ser a distância. Seja processos em AD, aprimoramento de ações educativas, criação de alguma ferramenta, de modificação da estrutura da disciplina em função do uso das tecnologias, a produção de recursos tecnológicos, funcionalidades, módulos, seja para a sala de aula virtual, seja para a incorporação num ambiente de aprendizagem. Claro que tudo isso, uma coisa é a gente desenvolver, testar, outra coisa é todo o processo depois para a incorporação, mas se a gente sem desenvolver, sem testar, a gente não vai poder incorporar. E pesquisa, estudos sobre novas concepções de fenômenos, constatação de proposição, alternativa para educação à distância, avaliação do que está sendo feito, pesquisa de aproveitamento de aprendizagem, pesquisa de eficácia do curso, pesquisa com egressos do curso à distância. Então, como eu disse, essa aqui é a linha aqui, cabe tudo, e essa, de certo modo, esse foi um princípio interessante que teve lá nos primeiros editais, e nos ajudou muito a alavancar isso, porque cada professor e cada unidade tem a sua história de relação com as tecnologias de educação à distância. E aquilo que ele propõe com o edital tem a ver com essa sua caminhada.
Então a caminhada vai ser, as caminhadas são diferentes, para deixar a coisa muito fechada. Então os critérios para isso são indicar qual é a vinculação da atividade de ensino a uma atividade de ensino da educação, de graduação, pós-graduação, extensão, representar uma inovação tecnológica, pedagógica ou de conhecimento, né? Quer dizer, pode ser uma inovação tecnológica, pode ser pedagógica, pode ser de conhecimento. Estudar pontos relevantes, no caso de uma pesquisa, né? A descrição adequada do projeto, metodologia compatível, resultados esperados, né? Apontados, plano de atividade que consiste, ou seja, aqui se avaliar, procurando pegar a qualidade das coisas que estão sendo propostas. E a terceira linha é a construção de objetos de aprendizagem. Então, o que está sendo pelo objeto de aprendizagem? Recursos digitais voltados ao uso educacional, né, com voz forma de módulos, etc. Então, é aquele conceito bem abrangente de objeto de aprendizagem. E a ideia é que esses objetos eles estão sendo colocados, eles ainda permanecem sendo colocados no Cesta. Mas não está trabalhando com volume, essa pergunta sempre vem, né? Bom, o que é? À medida que a gente produz esses objetos, a ideia é que eles têm que estar disponíveis. E o Cesta, um projeto já desenvolvido há vários anos, né, pelo professor Taroto, no Cintésio, que é um ótimo repositório para esses objetos. E a gente vai a partir daquilo que está no próprio artigo Cesta, a gente vai ter um upgrade dessas produções ao se colocar no URGS, que aí vai ser um carinho do URGS. Por que isso? Porque muitas vezes esse objeto que foi desenvolvido, ele ainda não está naquele ponto que você diga assim, olha, isso aqui está pronto para ir para o mundo. Eu ainda quero desenvolver mais, quero aperfeiçoar. Então, aqui é um espaço para isso. A gente precisa ter esse espaço de disponibilização de trabalho com ele até de aperfeiçoamento. Nos critérios, né, está vinculado a uma ou mais atividade de ensino, indicar a vinculação do conteúdo ao plano de ensino, porque, como o objeto de aprendizagem está vinculado ao plano de ensino, né, apresentar a descrição adequada do objeto, a possível estrutura, projeto é possível estrutura, mas depois como é que vai ser a execução, né, e indicar a possibilidade ou estar vinculado a um ambiente de aprendizagem, apresentar com clareza quanto à metodologia, a construção dos objetos, a clareza e coerência quanto aos resultados esperados, a previsão de validação, né? Nem sempre o período do edital vai ser suficiente para a validação, mas então isso é importante estar no projeto. E o projeto de atividade consiste, obviamente, em estar presente. Sempre a ideia é que o consista vai ter 20 horas, como é o consiste de extensão científica, o tratamento é o mesmo. Então o cronograma que está divulgando o edital hoje, ele já está na página, vai agora depois encerrada a sessão do fórum, claro, tem que ser os prioritários a saber. Né? Encerrada a sessão do fórum, a gente publica. Encaminhamento dos projetos de 9 de janeiro a 29 de fevereiro. Tem bom tempo de férias para curtir, para montar projeto. A ideia é de fazer bem largo, até porque muitas vezes as pessoas querem muito suporte para montar o projeto e a gente está à disposição para isso mesmo. Tá? Claro que o suporte não garante que vai ganhar depois, né? A gente vai concorrência. Para a assinatura do termo de concessão em março, tá? E a entrega dos bolsistas até mês de abril, porque estamos entendendo que em abril o bolsista já começa a trabalhar, então de abril em diante fica o trabalho do bolsista. Então, a gente tem as atividades, 1º de abril, não é contra mentiroso, tá? Final das atividades, 28 de fevereiro, né? Fecha os 10 meses de trabalho do bolsista. Entrega o relatório final até 10 de março. Tá? Para a linha A, então, o que se imagina, né? Visando aqui, primeiro semestre de 2012 seria a preparação, né? E em 2012, a oferta da disciplina. Mas eu já tenho boa coisa andada, etc. Tudo bem, dá para ir fazendo, mas a ideia do lançamento é essa. Né? Então, eu já tenho uma disciplina que é à distância, já está sendo oferecida, eu quero entrar nisso aqui para poder aperfeiçoar, não tem problema. Eu entro, mas o que a gente está trabalhando? Então,
A ideia é que essa é uma das coisas interessantes da educação à distância, ela força a gente a se planejar mais na atividade de ensino. Não dá para fazer muita improvisação. Então você merece um trabalho para poder implementar. Os recursos disponíveis, 55 bolsas de graduação e 10 bolsas de pós-graduação. Construção de equipamentos e software no valor de R$25 mil, através de kits, que o edital tem os kits, essa é uma coisa que a gente aprendeu a fazer, até facilita um pouco a questão das compras, para a gente poder agilizar o processo. E também a assessoria do Núcleo de Apoio Pedagógico e Educação à Distância, então, o NABEAD, que funciona lá no nosso polo no campus, mas muito desse suporte à distância. O suporte pedagógico aos ABAS, que é a implementação do suporte pedagógico, e a assessoria pedagógica, ou seja, a gente dá todo o suporte para a coisa funcionar. Não é um edital e vira-se, né? Itens poderão ser financiados, então, uma bolsa de graduação ou de pós-graduação para cada projeto. Uma questão importante, você acho que tenta depois, mas eu vou já avisar agora que não dá para fazer aquele negócio de eu propus uma bolsa de pós-graduação, que aí vale o dobro da de graduação, depois eu quero trocar por duas de graduação. Aí uma coisa ficaria injusta com os outros projetos. Tá? Pedir é um. Se quiser trocar de pós-graduação para graduação, pode, vai ficar com um só. Pode pegar esse recurso que sobra e dar para outro projeto. Tá? Fazer o contrário, se estiver sobrando dinheiro, até dá. Né? A gente espera não sobrar dinheiro, então não vai dar. Né? Equipamentos e softwares através dos kits. Tem aqui o problema de atenção para isso, né? Tem a demora um pouco para poder receber o projeto, então já pense um pouco do plano B, de como é que as coisas vão funcionar até chegar o material. Tá? Um mesmo proponente pode mandar mais de um projeto, porém em linhas distintas, ou seja, significa que cada um pode enviar até 3 projetos. Tá? E pode ser contemplado no máximo em 2 projetos. Tá? Porque às vezes os projetos são complementares. Eu estou desenvolvendo uma disciplina e eu quero fazer um objeto de aprendizagem. Né? Então, cabe que a mesma pessoa seja contemplada com 2 projetos, que esses são complementares entre si. Colaboração de apoio até de abril de 2012 até fevereiro de 2013. Docentes e técnicos administrativos, isso foi uma questão que a gente, há pouco tempo, eu vou colocar os técnicos a gente podendo apresentar projetos, tem dado projetos bem interessantes, da CDTEC, né, que projetos de pesquisas, esse próprio levantamento, né, da história da educação à distância, um projeto que também foi contemplado no trabalho dentro do Universidade da SEAD. A submissão de propostas, quem foi contemplado em 15 tem que entregar o relatório final. Vão para fazer o edital, fazer o relatório final. Aqui uma novidade também que vai ficar agora bem marcada é que quem for contemplado no edital 17 obrigatoriamente vai participar do salão UX, na área de salão de ensino, na apresentação do que está sendo desenvolvido. Relatório parcial e final. Vai ter uma comissão, né, que a Ana Vilma que puxa, né, boa parte dos que estão aqui presentes fazem parte dessa comissão, os professores, né, a gente pega os professores que estão já envolvidos no projeto, que entendem essa ideia, com todo aquele cuidado de que quando não julga o seu próprio processo, o seu projeto, obviamente, não tem como escapar de ter os próprios proponentes participando dessa comissão nas diferentes áreas, para poder entender a lógica, claro, do projeto de aplicação é diferente do projeto que está lá trabalhando no projeto de pós-graduação. No Instituto de Artes é diferente do que acontece na engenharia, etc. Tem que ter pessoas das diferentes áreas. Formulário eletrônico, vai estar lá disponível na página da SEAD, na seção editais, é bem fácil de achar. Os bolsos têm alunos de curso de graduação ou pós-graduação estrito senso, agora tem algumas restrições em relação aos bolsistas. A gente usava antes muito pós-graduação lato senso ou aluno especial de pós-graduação.
Agora tem essa restrição legal, né? Tem que ser alguma informação do censo. O candidato não pode acumular com outra bolsa, o edital nem pode ter vínculo empregatício. Isso é a mesma regra das bolsas de iniciativa científica. E aqui tem uma questão importante, que a gente enfrentou alguns problemas, que a Procuradoria nos puxou a orelha. Muito cuidado com isso. Ao setor público é proibido manter sob sua chefia imediata, caso de posição de confiança, cônjuge, companheiro ou parente que é segundo grau civil. Tá? Então, nós vamos tomar uma medida que agora sempre vai se assinar em termos de compromisso, porque às vezes até dá para pegar pelo sobrenome, mas hoje em dia isso já não dá mais. Né? Então, para evitar problema para todo mundo, né? Tem um compromisso que eu declaro que não tem nenhuma pessoa com esse vínculo dentro recebendo bolsa. Né? Às vezes azar, a gente tem um caso já notório de uma professora que é coordenadora de um curso e o marido dela não sabe do curso também. Pode trabalhar no curso? Pode, mas não pode ganhar a bolsa, porque ela é que é a coordenadora do curso. São as condições que a gente tem nessa situação de. Né? Isso aqui é o artigo do RJU, né? Não é uma questão. A gente fez uma consulta à Procuradoria, mas qual é exatamente a situação lá do procurador bem seco? Isso não é RJU, ponto, não tem discussão. Tá? A inscrição dos alunos é pelos coordenadores, não é nada centralizado. Né? A gente vai dar prioridade à concessão de bolsa de graduação. Tá? Aqui vem uma questão, para quem participa pouco dos editais, até para esclarecer nas suas unidades, como qualquer edital, né? A pessoa pediu X, e a gente vai dar para conceder X menos Y, né? Então, em vez do curso de pós-graduação, de graduação, etc. É muito importante, ao definir o tipo de bolsista, em função do papel que ele vai ter. Às vezes cabe, sim, que o bolsista seja algum aluno de mestrado ou de doutorado. E às vezes não é tão necessário, então isso é importante. Toda a discussão de empregatício, você sabe muito bem que não tem essa questão de girar, a gente tem todo esse cuidado também na maioria já testados. Né? 20 horas de trabalho, não vai poder haver a troca de bolsa, como eu falei antes. O coordenador é responsável, né, por certificar que realmente o sujeito está fazendo atende os requisitos e a responsabilidade do coordenador dessa indicação. Né? E aqui uma questão também que a gente passou agora a adotar é que, não havendo indicação em até 60 dias, vai ter cancelamento da bolsa, porque a gente tem um monte de gente que fica esperando projetos, né? O edital é o principal, mas a gente sabe que quando surge uma iniciativa especial de uma unidade, e às vezes uma bolsa não aproveitada, a gente pode alocar para um trabalho estratégico, e isso é importante. Nossa intenção é que não sobre ninguém, mas está preparado para isso. Bom, os formulários, os valores da bolsa está dentro da Proclan, enquanto está nessa ideia dos 380, 760. Se houver reajuste das bolsas, junto com as outras, né? Tem que fazer outro Banco do Brasil, tem outras. Né? Todos os formulários estão na destinação digitais. Relatório final, né? Importante está tendo para isso, tem que ver a questão aqui, tipo de material que vamos dar para o relatório, né? Mas não tem problema de registro do relatório. Né? Aqui a gente está colocando aqui, as áreas estrutural, o certificado bolsista remunerado ou voluntário registrado. Ou seja, estamos dizendo que, no caso de haver algum aluno, colaborador do projeto, que atue como bolsista, mas não tem remuneração, a gente pode fazer o registro desse, como a promessa que faz, né? Para ter também esse registro desde o início, para poder ter um certificado também de voluntário registrado. Tá? Chamava de bolsista voluntário, mas não é voluntário, não é bolsista. Né? Para que ele possa ter também, fazer jus ao certificado. O certificado só vem no coordenador também depois do relatório final. Aquelas coisas que a gente sabe que tem que dar uma cobrançazinha. Aqui está basicamente as 3 pessoas-chave para vocês acomodarem quando vocês estiverem no momento.
Né? Na Vilma, a banda que o pessoal sabe quem é, o Eduardo foi resolver o problema administrativo. Né? E o Abel, ali na frente, né? Na área de TI. Claro que tem muito mais gente. A Laura, cadê a Laura? Tá lá, a Laura é a nossa campeã dos projetos, né? Das planilhas, etc. Né? Mas tem todo o apoio pedagógico de Maristela, Deise, Mazene, Edenise, que está com ele. Né? A Zaida, né? O pessoal administrativo lá, a outra Deise, aqui a Luciana, lá na parte de capacitações. Então, e uma coisa importante, eu falando da Luciana, uma coisa importante é o seguinte, a gente tem aquele, vamos reeditar aquele nosso menu de capacitações no ano e estejam atenados para isso, para colocar os bolsistas de vocês a fazer as capacitações para que isso possa estar, né, eles possam ir acompanhando todo quer dizer, e capacitando eles para esses desenvolvimentos. É isso, gente. Eu acho que a questão fundamental é essa, deixar claro o lançamento do edital, as possibilidades todas que tem desse financiamento. Leve para suas unidades. A gente tem conseguido contemplar praticamente todos os projetos. A grande questão que a gente vai aprendendo a lidar com essas questões administrativas dos recursos públicos é que a gente tem que mostrar que a gente precisa de mais dinheiro cada vez. Né? Então, é ótimo que tem um monte de projetos para a gente buscar lá na Proplan, a gente vai precisar mais recursos, para que o recurso quando vem possa ser maior, etc. Então, a gente tem trabalhado até agora com um crescimento vegetativo nessa linha de orçamento da cidade. Tá? E tem sido suficiente. Mas a gente quer que isso estoure, a gente não quer que fique só e tem condições de a gente fazer isso. E assim, gente, acho que a solidez que a gente vem fazendo com os gerenciantes, a solidez que a gente vem fazendo aqui na Luz, tem muito a ver com isso. Né? Então, é para isso que existem esses recursos, tem mais que utilizar eles. Faça alguma provocação dentro das unidades para que para que o pessoal faça projetos. No Centro de Projetos de Educação à Distância, entre em contato com a SEAD para ajudar, para que o pessoal ajude a montar o projeto. E uma questão muito importante, independentemente disso, durante o ano, saiu uma proposta nova, saiu um edital do Ministério X, né? Quem sabe a gente pode entrar nesse edital. A SEAD está para isso, depois que o centro foi criado nesse meio tempo, o centro vai exatamente para essa questão. A gente tem dois exemplos interessantes. Eu gosto muito de citar, um curso do IFCH, em que chegou um professor propondo, querendo entrar no edital do Ministério da Justiça, um curso que já tinha presencial, mas queria usar esse curso à distância. E vem com aquela ideia básica, vamos pensar, quem sabe a gente grava as aulas que a gente faz no presencial e depois bota lá e faz como curso à distância. E aí, ouvimos a proposta do professor e disse, mas antes de fazer isso aí, senta com a equipe, conversa um pouquinho, como é que dá para a gente potencializar isso? Aí o professor foi lá, sentou, daqui a pouco, vou ter que chamar todos os outros professores, bolsistas, alunos de pós-graduação que participam desse curso, para conversar. E no final, eu recordo que eles saíram de uma reunião lá ali no Chateau, onde fica a nossa equipe pedagógica, foram até a reunião da minha sala para dizer assim, olha, eu venho aqui só para dizer que a gente está imensamente satisfeito, contente, porque o projeto vai ser completamente diferente do que a gente tinha pensado. Vai ficar muito melhor. Infelizmente, esse edital é aqueles que ficaram meio trancados lá. Mas tem um outro processo também interessante, que é a com a faculdade de farmácia. Porque saiu um edital para um curso à distância, o professor chegou lá e mandou o projeto para o edital. No dia seguinte foi até a CA e disse assim, eu não sei como é que se faz isso, mas eu mandei o projeto. Se a gente ganhar, o que a gente faz? Então vamos sentar e vamos montar. E
Para encurtar a história, hoje esse projeto está sendo estudado, está sendo votado pela Copa, pela Secretaria de Saúde, para toda a América Latina, esse projeto espanhol, e há um estudo de esse projeto ter uma introdução mundial, né, via o Hospital de Saúde. Um pouco da linha do que a trouxe ali. Começa com um editalzinho, um trabalhinho ali e eu posso pular. E a gente está ali para isso, para fazer esse tipo de apoio e desenvolver. Então, não se acanhe quanto a isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Sim. Quase todas as propostas são aprovadas e contempladas, porque eu tive 2 em 15 e 16 que não foram. Certo. A minha pergunta o bolsista vinculado na linha A dessa edital do SET, ele pode já ser pós-graduado pela universidade ou ele tem que ser? Tem que ser estudante. Isso é uma questão legal. Para ser bolsista, ele tem que estar vinculado à universidade como estudante, ou de graduação ou de pós-graduação, estrito senso. E esse bolsista pode ser usado para fazer papel de tutor na disciplina à distância, ou há previsão de um novo edital para tutores? Bom, o edital para tutores depende dos recursos da CAPES. Nós estamos trabalhando, porque essa é a promessa lá da CAPES, é que ele vai sair de novo. Tá? E o nosso edital, a maneira como a gente fez o nosso funcionamento do edital para tutores, foi colocada como um exemplo no Brasil de como a gente gerenciou isso. Então, diria assim que se houver mudança no edital da CAPES para tutores, vai ser na direção do que a gente fez. Então, não teria isso. Agora, é muito complicado essa questão desse desvio de função do bolsista. Tá? O bolsista está fazendo, ele tem um vínculo, né, em função de uma função que ele está trabalhando no projeto. Botar ele fazer outra coisa sempre é complicado. Então, o que a gente está sugerindo é que, no caso da linha A, não deixem de fazer o pedido do monitor. Né? O monitor já garante um nível, né? Não, é que não, o que a gente está fazendo, a gente percebe que tem algumas coisas que... Era melhor que fosse sim, eu sei. Mas quer dizer, o monitor garante o básico, né? Depois, conseguir o tutor e o monitor, melhor ainda. E o monitor está sobrando. Sim. Um outro edital. A gente imagina que a CAPES está no processo todo de rearranjo lá, não sei por quanto tempo, já faz bastante tempo. E quando isso vai mudar, a gente não sabe se esse rearranjo vai ser. Né? Em todo caso, assim, ó, a expectativa é que esse edital venha durante o primeiro semestre. Já, sim. A gente queria poder continuar agora no primeiro semestre já. Não tem como a gente garantir, porque não tiver nenhuma. O que a gente está apostando? No segundo semestre, Laura, fiz uma cara. Não, eu fiz uma cara porque assim, ó, normalmente quando a CAPES lança um edital, tem todo um trâmite de entrega do projeto institucional, sim, de avaliação do projeto institucional, de aprovação, de vida do recurso, de estruturação nossa interna para como fazer esse edital. Então, né, isso tudo às vezes demora até um ano. Então a gente não tem como garantir que produzir. É só para não vir depois com essa função. Porque a função dela é essa. A função dela é botar volta numa Não, então assim, ó, eu sendo bem pé no chão, vamos pensar em nós só segundo semestre. Pois é, toda essa questão da Universidade Aberta do Brasil está nesse processo de revisão, etc. Então eles estão aceitando projetos novos, né, mas estão entrando num processo de análise, etc. Que está tudo meio devagar. O que a gente está fazendo? Os processos estão correndo internamente na URSS e paralelamente ao processo lá do MEC, para não perder tempo. E a gente alargou o tempo de início. Né? O processo agora vai começar só no final de 2012, 2013, no caso dos cursos
é muito mais complexo. Então, para poder fazer um negócio mais bacana. Essa questão dos tutores, a gente estava. A promessa era que o edital ia sair ainda durante esse segundo semestre, né? Já deveria ter saído. E a gente ficou com uma expectativa. A gente já estudou, levantou algumas questões, mas a gente não conseguiu ainda estruturar o que a gente quer chegar a esse ponto. E a gente esperava que a CAPES nos daria esse tempo, mas ela nos quebrou um pouco, era para a gente poder chegar a criar um sistema de tutoria financiado pela própria URGS. Só que isso é mais complicado, porque nós estamos criando uma função nova, um processo mais complexo, e a gente não teve tempo de fazer todo esse estudo e todo esse desenvolvimento. Qual é que era a promessa que tinha? Que a CAPES largou aquele edital, esse edital ia ser anual durante algum tempo, e nesse meio tempo a gente ia montar toda essa estrutura, porque a URGS sempre tem trabalhado com a ideia de que esses editais da CAPES, eles não são política permanente. Ou seja, a gente sempre está preparando o que a gente vai fazer quando acabar isso. Né? E a gente está caminhando para isso. Quer dizer, o fato desses editais nossos internos já estarem dentro do orçamento da universidade é uma medida para isso. Quer dizer, a gente garantir que a gente tenha recursos para essas coisas funcionarem, independentemente desse processo externo. Assim, as equipes internas lá do CPD, a gente já conseguiu transformar uma boa parte da equipe que suporta o CPD em pessoal administrativo concursado, né? Não ficar mais dependendo de contrato, famílias, etc. Mas a gente não é uma coisa tão simples assim. Infelizmente não tem uma boa de trabalhar assim. Houve isso, né? Parabéns pela iniciativa dos editais, acho que é um sucesso importante. A minha questão são duas. Primeiro, a gente tem conseguido avançar um pouco na integração interdisciplinar, vamos dizer assim, interdepartamental aqui na universidade. E eu acho que os nossos mecanismos e mesmo o edital, eles precisam também ser moldando um pouco a essas possibilidades que é uma busca, né? Então, por exemplo, nós construímos um projeto que inclusive foi aprovado no edital 15, está em desenvolvimento, não sei se vão conseguir entregar até o final de janeiro. Entrevistar pessoas nesse período do ano é muito difícil. Mas surgiu um grande problema. Nós construímos um projeto a várias mãos, alguém lançou ele na plataforma, né? Isso é difícil, mas você quem lança obrigatoriamente tem que ser o coordenador geral, né? Então, às vezes tem mecanismos que a gente vai ter mais pessoas atuando como coordenador sem de fato ser o único coordenador geral. Então isso às vezes precisa se adequar um pouco à estrutura, à dinâmica que os projetos vão ter. A gente mostrou um pouco de dificuldade no começo, tem tendência a desenvolver os projetos dessa maneira. E assim, já está notando isso, acho que tem coisa que a gente pode estudar. E a segunda coisa, Sérgio, acho que o edital ele tem um perfil e que eu concordo com ele é um perfil para ações, digamos assim, projetos que não sejam de grande envergadura. Por outro lado, nós temos outras linhas que financiam projetos de maior envergadura. Agora, o problema é esse espaço intermediário aqui. Eu dou um exemplo. Nós estamos muito instigados a avaliar a nossa participação no PNAP, da UAB, do ponto de vista crítico mesmo, assim, enquanto estratégia de formação dos gestores públicos, né? Fazendo isso, analisando a nossa experiência aqui, comparando com outras universidades do Brasil, como é que estão fazendo, nos 11 polos de atuação que nós temos, isso, a estrutura que o edital me permite, não é suficiente para ter uma equipe de pesquisa. Não tem outro espaço para buscar isso. Podemos fatiar em 2 ou 3 projetos que se complementem. Qual é o risco disso? Não adianta aprovar um só. Precisamos aprovar os 3, vamos dizer assim, para que a gente consiga fechar todo o ciclo de desenvolver a pesquisa. Isso é possível? Nem adianta a gente gastar muita ficha. Não, é possível sim. Dá para fazer a gente já teve projetos que estavam, por exemplo, casados com uma dissertação de mestrado e que, né, isso inclusive valoriza o projeto até no momento da análise do projeto. Eu não posso sair aqui prometendo que estou mostrando, né? Talvez aqui eu já vou garantir preço de jogo, eu não posso fazer isso, né? Mas assim, essa integração dá para fazer sim. Tá?
Isso tem muito a ver exatamente como é que o projeto está pensado. Realmente, se eu vou fazer um projeto aqui de um bolsista só não é suficiente. Eu precisaria, né, 33 bolsistas, pegando esse teu exemplo assim, hipoteticamente. Só que então eu tenho que ter bem claro funções distintas desses 3 bolsistas, ainda que na hora de atuar eles se interpenetrem, mas eu posso fazer algo, né, que esteja bem montado dentro de uma lógica maior. Né? E é importante, claro, no projeto fazer essa referência, até para que os avaliadores, porque é uma comissão bastante grande até de avaliação dos projetos, e se cair o projeto, os projetos em pessoas distintas, eu tenho que saber fazer essa leitura, né, que se faz todo um trabalho de como tu participaste, todo um trabalho de costura, mas é importante isso ficar muito explícito. Então, inclusive, algo muito importante, essas relações de qualquer projeto desses, com dissertação de mestrado, tese de doutorado, TCC de graduação, com alguma atividade de extensão, né, um programa de extensão contínuo, isso é muito importante que apareça no projeto, porque isso vai ajudando a gente a fazer essas amarras. Né? E claro, a gente pode pensar até futuramente nesse vácuo aí, né? Nem que seja no sentido de provocar a FAPESP que está ressuscitando, CNPq e tudo mais, a olharem para esse tipo de projeto, que é extremamente importante. Acho que essa questão do impacto da educação à distância é fundamental. A gente fica todo mundo falando que ela é maravilhosa, etc., e a gente tem que olhar se ela é mesmo. O que a gente faz de bom, o que a gente não faz de bom. E a gente não consegue, né, fazer o trabalho da conseguir excelência. Eu tinha mais um pouquinho. Minha próxima colocação é sobre as capacitações. Então, o meu infortúnio, no estado de Edital 16, já tinha começado há um ano, mas antes a gente seguiu e resolveu usar um professor substituto como papel de tutor. Só que eu acho que o mais frustrante a gente é que ele não pôde participar da capacitação, porque a capacitação no início do semestre foi recebida somente aos tutores contemplados. Então isso nos deu um certo senso de exclusão, que acho que foi excluído tanto do edital 15, quanto do edital 16 e também da capacitação. Tem uma marquinha lá. Então eu talvez a seleção que a SEAD de avaliasse, né, essa postura, então, de limitar as capacitações, certas capacitações somente aos editais contemplados, né? E também muitas vezes, por exemplo, isso acho que não é SEAD, na VIAD, né? Ele só solicitei assessoria, mas também me foi negada, porque eles estavam entendendo as propostas do edital 13, 15. Não, eu acho que tem uma questão importante aí, que acho que a gente tem que ir buscando bom senso e fazendo. Agora existe uma questão que é as filas que a gente tem que dar em conta. No meu olhar de fora, eu imagino que vocês chegaram para fazer um nível de demanda que vocês não tem como atender a todos e esses problemas são todos novos. Vocês estão tentando fazer o melhor. Sim. O que eu diria assim, que e acho que estou dizendo correto, bem isso aí, a gente até tem que botar limites na própria capacitação, né, para caber todo mundo que vai, etc. Então, quem é que a gente vai priorizar? A questão da PEAD é uma questão que se discutiu muito, né, qual é a ordem de priorização, porque se botar lá só uma plaquetinha, vem aqui pegar a sua orientação, dar uma fila, né, uma marca do RU, vai fazer concorrência com o RU. Então, a gente tem que fazer acho que agora é importante esse tipo de dificuldade que você tem, tragam para nós de uma maneira de preferência até antecipada, prevendo, olha, até porque já teve a experiência, olha, estou achando que eu vou ter problema por causa disso, para a gente ver se existe alguma maneira de remediar isso antes, se houver jeito de resolver. A gente espera realmente cada vez menos ter esses gargalos. Né? O tamanho que eu falei da SEAD, quer dizer, a ideia de criação do centro, exatamente para que a gente possa ter uma maleabilidade maior. O centro vai ser um local onde vai ter muito técnico administrativo, exatamente esse técnicos educacionais, pedagogos, pessoal da área de TI, para dar suporte a esse pensar a coisa. Mas, bom, a gente tem ainda alguns gargalos. Por exemplo, a gente não existe a função de web designer na estrutura da universidade. Então, a gente vai trabalhando com
com bolsista, com contratado, etc., com todas as restrições que cada vez estão maiores. Então a gente tem algumas questões que a gente precisa, outras coisas são necessidades que os projetos foram trazendo e que a gente, quando pensou, pelo histórico que se tinha, nunca tinha aparecido aquele problema. No caso que apareceu, no caso de desenhista. Nós tivemos toda a ideia de trabalhar com questão de animador, etc., mas tinha que ter alguém para desenhar a célula, desenhar, né? Eu vi numa universidade no Chile, uma coisa super interessante, mas aí vem toda uma questão de como é que funciona a universidade privada, tipo comunitário, que aí tem outro tipo de relação, porque vem num projeto de odontologia, o cara eles contrataram o sujeito para fazer um molde do dente desse tamanhão, para poder chegar o desenhista, fazer o desenho realmente fidedigno ao molde, né, para que o animador, o sujeito de programação, pudesse trabalhar aquele desenho tridimensionalmente, com toda... Quer dizer, não é uma coisa assim tão simples, querendo chegar lá, né? Então, acho que esse tipo de manifestação, até antecipando, é ótimo para a gente poder se antenar e ver o que tem de possibilidade, né? A gente gostaria de dizer assim, ó, todos os problemas serão resolvidos, então não dá para dizer, né? A gente sabe que... Mais alguma... Sim. Para esclarecer, então, esse programa de tutores nesse semestre não vai ter. Tem que encaixar em uma dessas linhas para ver a solução um pouco acanhada, a solução que a gente tem é trabalhar com monitores. Monitores de disciplinas presenciais, não. Monitores à distância. Ou esse monitor à distância? O monitor à distância pode ser em disciplina à distância, tanto faz. Pode ser em disciplina à distância. O presencial ou à distância, tanto faz. Tá? E aí a diferença é que o monitor é um aluno de graduação, né, que fez a disciplina. O que a gente já conseguiu deixar bem claro é que o monitor fez essa disciplina presencial, no hoje à distância, não tem problema. Ele fez a disciplina, essa é a ideia da monitoria. Infelizmente a gente não tem. O que dá para fazer também tem uma saída, aquela saída do jeitinho que a gente consegue fazer sem ir para a coisa legal é correr atrás do estágio de docência na pós-graduação. Eu já fiz isso em disciplina minha. Você vai atrás, pega um orientando seu, ou mesmo um colega da mesma área, né, e que o estágio de docência dele na disciplina seja fazer essas funções de tutoria. Aí tem uma questão, a gente não tem ainda a regulamentação geral da universidade quanto à equivalência entre tutoria e estágio de docência. Mas isso dá para a gente fazer, quer dizer, fazendo com que esse estagiário faça as funções de tutor, mas também, né, faça as suas funções propriamente de estagiário de docência, é possível encaixar ele pelo menos para segurar essa barra nesse semestre. Eu imagino que tinha tratado, mas talvez já tenha dito isso e já tenho feito essa coisa. Mas eu já ouvi mais de uma vez que estava sobrando bolsa de monitoria. Isso agora mesmo falou isso. Sim. Não era de se pensar no inverso, de ter 30, sei lá, vou dar um número, 30 monitores, ter 15 tutores. É uma conta matemática simples e talvez até ingênua da minha parte. Mas efetivamente a cobrança que a gente pode fazer sobre um tutor e sobre um monitor é completamente diferente. E até mesmo em termos de qualificação, né? Quer dizer, tu pede um tutor com um determinado perfil e o monitor tem outro. Eu não sei, eu estou falando totalmente de fora, eu não tenho ideia dos cálculos matemáticos que é isso. Mas para mim era muito simples, assim, eu trocava coisa e peguei as dúzias, só aquelas 6 por meia dúzia. Já fizeram esse cálculo, vocês? Matematicamente é muito fácil de resolver, o problema é administrativamente. Porque a questão da função. A verba dos monitores é do Reúne, dentro do projeto do Reúne, e aí com monitoria, e aí a gente até pode voltar a discutir com um jeitinho. Não vai falar de Pois é, só que eu venho Reúne 2 há um ano. Ele virar um tiro. Vai ver aquela música do Seu Valença? Sim.
Sim, sim. Essa... Aí tem uma questão que a gente tem discutido. Dá para burlar. O mesmo aluno como monitor. Você simplifica, não é tão bom, mas é a solução que se tem. O mesmo aluno pede essa titularidade e consegue. Mas fica aquele jeitinho. Nós acho que tem que trabalhar. Se tem discutido muito, né, nas áreas que a gente está assumindo, junto com a Marcela, a questão da monitoria, a gente tem discutido muito os formatos da questão da monitoria. A monitoria é um projeto, é uma ideia muito antiga, que ela precisa passar por todo um processo de revisão, né? Acho que essas monitorias EAD até já deram uma mexida, mas a gente precisa mexer mais nelas. A gente ainda tem problemas, né? Eu sempre achei que o edital de monitoria tinha que sair em outubro, mais tardar, né? Porque nada impediria de fazer a seleção do monitor agora, ainda, antes de terminar as aulas. Mesmo que ele ainda está fazendo disciplina, mas ele vai ter terminado a disciplina. A gente já sabe quem vai passar. Pelo menos já sabe que o cara não vai rodar. A gente vai escolher os melhores alunos, a gente sabe quem vai passar. Então, mas a gente tem ainda problemas no formato da monitoria. A gente pode voltar a carga sem nenhum compromisso público, mas vamos voltar a carga no sentido de discutir alternativas em relação a essa questão da tutoria. A gente realmente ficou um pouco no pincel, porque a gente estava contando pelas falas que vinham da CAPES de que o edital ia ser repetido rapidamente, era só fazer de novo, e como o nosso foi assim, um modelo exemplar no Brasil, então estava tudo dentro, mas aí não veio. Ainda sobre a ideia dos projetos, que a gente talvez seja novo, vocês não contemplarem uma proposta. Não, a gente tem tido sempre alguns que não tem. Não está colocação, não, eu entendo. Tem certo envolve certo valor, você tem que distribuir alguém que está de fora, né? Eu esse papel de estar de fora. Mas eu achei que tanto sextas não ser contemplado e não receber um retorno, uma avaliação, tipo, eu até solicitei o contato, entrei em contato com a assessoria, né, nesse momento, não recebi esse retorno. Achei muito seco essa forma assim, de não ser contemplado e não receber tipo, um retorno de que pontos poderia ser liberado. Então, se essa situação se torna mais comum para a SEAD, de não contemplar projetos, talvez seria interessante repensar a forma como esses projetos podem ser. Eu entrei em contato com agora, eu pedi, na época de 2016 eu pedi de novo, mas não recebi. Tá, então a sugestão que eu acho que não está fazendo isso aí, mas eu daria essa sugestão. Antes de apresentar o projeto, vai lá conversar para ver assim, como é que está esse projeto, onde é que está, pediu a orientação, porque às vezes é uma questão, porque tem uma questão. Muitos aqui já participaram dessas comissões de decidir editais, etc. Chega numa hora que tem que fazer o seguinte, a gente pega uma coisa bem formal e corta com aquilo, porque eu preciso ter um critério para cortar. Eu tenho que cortar em cima de uma coisa muito objetiva. Às vezes é um detalhe que o autor do projeto acha que isso é insignificante, mas que pelo escrito do edital, aquilo vira algo objetivo que eu posso chegar e cortar e aí. Tá? Então, vai antes lá, bate para pedir uma orientação. Esse edital e o 16 também tinha uma pontuação para cada item. Sim. Aquela nota considerada, divulgada, né, pelo menos para os projetos que não foram contemplados, simplesmente a nota. Para poder ter, claro. Eu conheço uma professora que hoje é pesquisadora, acho que não sei se não é um DQ, e ela conseguiu isso porque o primeiro edital, o projeto de pesquisa CP que ela mandou, ela teve negado. Ela foi atrás, até conseguiu por que foi negada, e a partir dali ela soube montar projetos. Sim, e hoje ela está lá. Mas só aquela nota. Sim, verdade. Não, acho que a gente. É algo que a gente pode aperfeiçoar. Certo, gente? Mais uma vez, muito obrigado pela presença. A gente hoje, aqui a escola Congresso Econômico estava com o problema do switch, estava tocando o switch agora de tarde. A gente nem pode fazer transmissão ao vivo, mas vai estar lá no nosso canal do YouTube, já tem um monte de. Então, até algumas explicações. Vocês querendo
na própria unidade querendo dizer, quer saber um pouco mais de multiplicação, está lá para apresentação e tudo mais. O estudo fica na parte da CA, acho que é bem fácil. Além do edital, né? Mas às vezes a pessoa tem preguiça de ver. Muito obrigado e principalmente obrigado às unidades aí pela colaboração e pela participação aqui.